Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos falar então de terceiro NEF 17 a 19. Tá bom, eu já sei que eu já fiz um vídeo com a mesma referência de escritura semana passada. Mas o que acontece? Semana passada eu passei a mesma coisa que eu fiz com vocês do PowerPoint, eu fiz com os valorosos na semana passada para preparar eles para a conferência geral, não é? Ajudar eles a ponderarem alguns pontos lá. Essa semana a gente vai passar a lição para o CTR. Então, são para crianças um pouco menores, mas assim, dá para vocês usarem com todas as crianças de todas as idades. O que vai mudar? A complexidade com que vocês vão debater o assunto. Vocês podem desenvolver mais ou menos, mas pode usar como base isso que eu vou falar aqui também. Esse arquivo, né, que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, que também é do PowerPoint. Então, semana passada eu foquei só no capítulo 17. Dessa vez eu vou recapitular um pouco o capítulo 17, mas eu vou focar em outras 3 coisas que Cristo ensinou, principalmente no versículo 18, tá bom? Então dá para vocês usarem também, caso vocês queiram, certo? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou passar um vídeo que também vou deixar aqui no link da descrição, que tem no YouTube, que são histórias do livro de Mórmon, né? É uma parte das histórias do livro de Mórmon em formato de desenho, que eu acho sensacional essas historinhas. Vende inclusive no Deseret, né, Brasil, esse DVD que tem as histórias completas, mas esse é um trechinho só de quando Cristo desceu, né, quando ele veio para as Américas. Então eu vou passar esse videozinho que tem uns 4 ou 5 minutos como introdução, para recapitular as crianças do que estava acontecendo, né, dos sinais rapidinho e como ele desceu, para chamar também um pouco o espírito, certo? Depois desse videozinho eu vou colocar o slide com aquelas 4 gravuras que eu coloquei semana passada, representando cada versículo, né, o que Cristo fez no capítulo 17, também como uma forma de recapitular e falar, né, o que ele fez e o que a gente faz hoje rapidamente. É um resuminho da semana passada. E aí eu vou focar no capítulo 18. Então eu vou falar, né, que Cristo ele trabalhou 3 assuntos, né, principais que eu selecionei lá, que eu queria focar com as crianças, que é o sacramento, a oração e o ministrar as pessoas que estão afastadas, principalmente, que estão tentando se arrepender ou que querem ouvir mais, enfim, esses 3 pontos. E aí eu coloquei no slide a figura de alguém fazendo o sacramento e o tema sacramento. Para dar uma dinâmica legal, por ser aula virtual, né? Lembrando que dá para você fazer na aula virtual, quanto também presencial. Se você é pai e quer fazer com os seus filhos, você pode fazer da forma virtual no computador, ou você pode imprimir e fazer da mesma forma a atividade, tá bom? Vai ter lá a imagem e aí vocês vão explicar o que ele ensinou sobre o sacramento, né, que vocês estavam estudando. E aí vai ter um joguinho. Sabe aquele joguinho, não sei se vocês já viram, que tem muitos aí no YouTube, que você tem que achar, tem várias imagens iguais, você tem que achar qual é a imagem diferente? Vocês vão fazer isso. O próximo slide são todas as figuras ali sobre o sacramento, a mesma figura, mas tem uma que está diferente. Eles têm 30 segundos para descobrir, 15 segundos, depende aí do tamanho da criança, para descobrir qual é. E aí depois desse tempo vai aparecer a resposta. E aí vocês vão falar, bom, agora que veio a resposta, nós temos uma pergunta para fazer para vocês. E a pergunta e tem ali a pergunta sobre aquele assunto, que é uma só que eu coloquei, como são para crianças menores, eu quis simplificar, deixar as coisas entendidas mais facilmente, né? E também por causa do tempo da aula. E aí a pergunta sobre o sacramento, para eles responderem, saberem o que eles sabem sobre aquilo, para a gente poder ensinar, né, de novo. A mesma coisa vai acontecer com a oração, aparece a figura com o tema, aí vocês falam mais ou menos o que ele ensinou sobre a oração. E aí tem o joguinho que eles têm que adivinhar qual figura está diferente.
Depois que o tempo passou e a resposta apareceu, vem a pergunta de debate. E as crianças vão responder a pergunta. E depois com o ministrar, a mesma coisa. No final eu coloco a imagem de Cristo com as crianças e dou uma conclusão sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus Cristo pelas pessoas, principalmente pelas crianças. Tudo aquilo foi essencial para o ensino, né? O que ele selecionou de tão especial para ensinar aquelas pessoas naquela época, que é útil pra gente até hoje e que é tão importante pra gente entender hoje e continuar vivendo o Evangelho. A gente vai finalizar com o hino Que Cristo Me Ama, Eu Sei, que foi também o mesmo hino que eu usei com os valorosos. Como as turmas são diferentes, mas o assunto é o mesmo, eu mantive esse hino que é fantástico, é um dos meus favoritos também, que fala de se a gente fosse criança, eu gostaria de estar lá com Jesus Cristo naquela época e tudo mais. Então casa perfeitamente com a situação. E é isso, essa atividade com dinâmicazinha, né? Com joguinho, com explicação e com debate com as crianças, usando aí a parte virtual da aula, certo? O link tá aqui embaixo, espero que dê certo, que seja útil de alguma forma. E se vocês gostarem, dá um like aí no vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!